fantasma do Colégio São João. Meu nome é João e o que vou relatar a seguir é um mistério que vivenciei há alguns anos, na pequena cidade de Itaituba, no estado do Pará. A história que vou contar envolve uma escola antiga e uma presença que nos marcou para sempre. O Colégio São João era uma construção centenária, um edifício de madeira com amplas varandas e um telhado coberto de telhas de barro. A escola, situada no meio de um sítio remoto, era um dos poucos centros educacionais da região e tinha uma reputação peculiar. Os habitantes da cidade sempre falavam sobre coisas estranhas que ocorriam lá, mas apenas quando nos aventuramos a passar a noite na escola é que descobrimos a verdade. Era um grupo de amigos, eu, Ana, Luiz, Mariana e Pedro, que decidiu investigar os rumores de que a escola era assombrada. Havia histórias sobre um estudante que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, e seu espírito, segundo a lenda, ainda vagava pelos corredores. Diziam que o aluno, chamado Rafael, havia sido vítima de um acidente trágico durante uma excursão e que seu corpo nunca fora encontrado. Desde então, relatos de gritos à noite e aparições se tornaram comuns. Naquela noite, após o expediente, decidimos explorar a escola para ver se a história era verdadeira. Com lanternas, uma câmera e coragem, ou talvez apenas curiosidade, chegamos ao colégio. A entrada estava trancada, mas encontramos uma janela quebrada nos fundos e conseguimos entrar. O interior estava empoeirado e cheio de teias de aranha. As salas de aula pareciam desertas e silenciosas, e o ambiente tinha uma sensação de desolação que era difícil de ignorar. As luzes não funcionavam, e a única iluminação vinha das nossas lanternas. Começamos nossa investigação pela biblioteca, um local que os rumores diziam ser o ponto focal das atividades paranormais. Enquanto examinávamos o lugar, ouvimos um som de passos ecoando pelos corredores. Tentamos seguir o som, mas não encontramos nada além de mais escuridão e o som distante de sapos e insetos lá fora. Foi então que decidimos nos dividir para cobrir mais áreas da escola. Eu e Ana fomos para o corredor dos fundos, onde se encontrava a antiga sala de aula de Rafael. Sentíamos um frio intenso que não parecia condizer com o clima quente e úmido de Itaituba. Enquanto examinávamos a sala, a temperatura caiu ainda mais e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. A lanterna de Ana piscou, e quando a luz voltou, vimos uma sombra fugidia passando rapidamente pela janela quebrada. O som de uma criança chorando ecoava pelo corredor. Tentamos seguir o som, mas ele parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Foi então que a porta da sala se fechou com um estrondo, e a sensação de pânico tomou conta de nós. Ana estava quase em lágrimas e eu estava paralisado pelo medo. Com dificuldade, conseguimos abrir a porta e saímos para o corredor principal. A sensação de que algo estava nos observando era palpável. Decidimos retornar ao ponto de encontro inicial. Pedro, Luiz e Mariana estavam em pânico, dizendo que haviam visto uma figura de um menino com uniforme escolar. Mostraram uma gravação que haviam feito, onde se via claramente a silhueta de uma criança aparecendo e desaparecendo em um dos corredores. Sentados no antigo refeitório, tentamos processar o que estávamos vivenciando. Foi quando a temperatura no ambiente caiu abruptamente e ouvimos uma voz sussurrando: "Ajude-me." Era um sussurro agonizante que parecia vir diretamente de dentro das paredes. A voz era clara e desesperada, e a sensação de uma presença próxima era esmagadora. Desesperados, decidimos sair da escola. Não havia mais nada que quiséssemos descobrir naquela noite. Ao sairmos, olhamos para trás e vimos uma figura pálida e com olhos tristes observando-nos pela janela quebrada da sala de Rafael. A imagem desapareceu assim que a luz da nossa lanterna a iluminou. Na manhã seguinte, conversamos com alguns moradores locais e descobrimos que a história de Rafael era verdadeira. Ele havia desaparecido há muitos anos e,
Desde então, várias pessoas relataram experiências semelhantes às nossas. A escola agora está fechada e em ruínas, mas a história de Rafael e os eventos daquela noite permanecem vivos na memória de todos que ousaram entrar. Como alguém que viveu essa experiência, posso afirmar que há coisas que vão além da nossa compreensão. E às vezes, os mistérios que deixamos para trás nos lembram que há forças que não devemos tentar entender.